Você já sentiu que a vitalidade, que costumava ser natural e espontânea, agora parece depender de uma ajuda química, de uma pílula colorida que você carrega na carteira, como um amuleto de segurança? Já percebeu que a sua circulação não responde mais como antes, que as extremidades do corpo parecem mais frias e que aquele vigor que definia sua masculinidade está, aos poucos, sendo substituído por uma hesitação silenciosa? O que a maioria dos homens não entende, e o que a indústria farmacêutica raramente tem interesse em divulgar, é que o seu sistema circulatório não é uma engrenagem mecânica que simplesmente enferruja com a idade. Ele é um organismo biológico vivo que reage diretamente ao que você ingere no café da manhã. Se você sente que a energia sumiu, que a resposta física está lenta ou que a dependência de fármacos está se tornando o seu novo normal, você precisa parar tudo o que está fazendo. Porque existe uma barreira invisível, uma camada de inflamação e calcificação nos seus vasos sanguíneos, que nenhuma pílula azul ou amarela consegue limpar de verdade. Elas apenas mascaram o sintoma enquanto o problema de base continua crescendo. Neste vídeo, eu vou te revelar o fim da era das pílulas e apresentar as 4 frutas específicas, cientificamente validadas, que têm o poder de reativar e limpar a sua circulação íntima de dentro para fora, devolvendo-se a autonomia que você achou que tinha perdido para sempre. Mas antes de mergulharmos nesse protocolo de regeneração vascular, você precisa garantir que terá acesso a esse tipo de ciência honesta todas as semanas. Então se inscreva agora no canal e ative as notificações, porque a sua saúde e a sua liberdade de não depender de farmácias começam com o conhecimento que eu compartilho aqui. A ciência por trás da circulação masculina é muito mais sofisticada do que o simples bombeamento de sangue. Para que um homem mantenha sua potência e vitalidade após os 50 ou 60 anos, o endotélio, que é a camada interna dos seus vasos sanguíneos, precisa estar impecável. Imagine o endotélio como um tapete de seda que reveste todas as suas artérias. Quando ele está saudável, ele produz uma molécula mágica chamada óxido nítrico, que sinaliza para as artérias relaxarem e permitirem o fluxo máximo de sangue. O problema é que com a dieta moderna e o estresse oxidativo, esse tapete de seda se transforma em uma lixa áspera, cheia de microinflamações. É aqui que entra a nossa primeira fruta protagonista, a melancia, mas não da forma que você costuma comer. A maioria dos homens comete o erro de descartar a parte mais importante da fruta. A citrulina, um aminoácido precursor do óxido nítrico, está concentrada na parte branca da casca da melancia. Quando você ingere essa substância, seu corpo a converte em arginina, que por sua vez inunda o seu sistema circulatório com a capacidade de dilatação. É um processo de limpeza de tubulação natural. Diferente das pílulas que forçam uma reação química externa e temporária, a citrulina da melancia nutre a biologia interna, permitindo que o próprio corpo recupere a capacidade de bombear sangue para as áreas periféricas com pressão e consistência. Estudos urológicos avançados mostram que o consumo regular dessa parte branca da fruta atua diretamente na resistência vascular periférica, reduzindo a carga sobre o coração e direcionando o fluxo exatamente para onde o homem mais precisa para se sentir vigoroso novamente. Mas não basta apenas dilatar os vasos se o sangue que corre dentro deles estiver denso, inflamado ou carregado de radicais livres que destroem os tecidos moles. É por isso que precisamos falar da romã, a segunda fruta deste protocolo, que é frequentemente chamada de ouro líquido para a saúde masculina. A romã é rica em punicaláginas e polifenóis, que têm uma afinidade quase específica com o tecido prostático e vascular. O que torna a romã superior a qualquer intervenção química é sua capacidade de prevenir a oxidação do colesterol LDL. Quando o colesterol oxida, ele se torna uma placa rígida que entope as microarterias responsáveis pela circulação íntima. Como essas artérias são minúsculas, elas são as primeiras a sofrer as consequências de uma dieta ruim, muito antes das artérias do coração darem sinais de problemas. Ao consumir a romã, você está enviando um esquadrão de limpeza que dissolve o estresse oxidativo e protege o óxido nítrico da degradação precoce. Isso significa que o sinal químico para a circulação não apenas acontece, mas ele se mantém por muito mais tempo. Pesquisas clínicas demonstraram que homens que incorporaram o suco natural de romã em suas rotinas apresentaram uma melhora significativa na angiogênese, que é a formação de novos microvasos, criando uma rede de irrigação sanguínea muito mais robusta e eficiente, eliminando aquela sensação de membro adormecido.
ou falta de sensibilidade que atormenta tantos homens com o passar dos anos. Para fechar o cerco contra a decadência circulatória, precisamos olhar para as frutas vermelhas escuras, como o mirtilo, e o poder estrutural do abacate. O mirtilo contém antocianinas, que fortalecem as paredes dos capilares, garantindo que o sangue não apenas chegue ao destino, mas que a pressão interna seja mantida sem vazamentos venosos, algo que é a causa principal da falha de performance em homens maduros. O mirtilo atua na elasticidade. Ele impede que os vasos se tornem rígidos e quebradiços. Complementando isso, o abacate fornece as gorduras monoinsaturadas e o potássio necessários para equilibrar a bomba de sódio e potássio das células, garantindo que a condução nervosa que inicia o processo circulatório esteja afiada. Sem a gordura boa do abacate, o corpo não consegue produzir testosterona de qualidade. E sem testosterona, o cérebro não envia o comando para que a circulação íntima seja ativada. É uma sinergia perfeita. A melancia dilata, a romã limpa, o mirtilo fortalece e o abacate fornece a matéria-prima hormonal. Ao adotar essas 4 frutas, você não está apenas comendo de forma saudável. Você está executando um protocolo de bioengenharia vascular que torna as pílulas químicas obsoletas. Você está retomando o controle do seu corpo, garantindo que a sua circulação seja um reflexo da sua saúde interna e não uma dependência de um frasco na prateleira da farmácia. A era das pílulas está chegando ao fim para quem escolhe o caminho da ciência natural e da regeneração real. Entender que a sua circulação íntima depende de uma rede complexa de microvasos é o primeiro passo para abandonar a dependência química. Mas o segundo passo é compreender o papel devastador da inflamação silenciosa que endurece essas vias. Imagine que suas artérias são como mangueiras de jardim. Com o tempo, se a água for ácida e o material da mangueira perder a elasticidade, ela racha e obstrui. No corpo masculino, essa água ácida é o excesso de glicose e os subprodutos de uma dieta inflamatória. É aqui que o mirtilo, ou blueberry, entra como um agente de restauração estrutural sem precedentes. As antocianinas presentes nessa fruta não são apenas pigmentos, são substâncias que possuem uma afinidade eletiva pelo colágeno das paredes vasculares. Elas agem soldando as microfissuras das artérias pélvicas, impedindo o que a medicina chama de escape venoso. Muitos homens acreditam que o problema é a falta de entrada de sangue, quando, na verdade, o problema é que o sangue entra e o corpo não consegue retê-lo devido à fraqueza das paredes venosas. O mirtilo devolve a integridade a essas válvulas. Estudos realizados em universidades europeias confirmam que o consumo diário dessas bagas escuras aumenta a reatividade vascular em até 15% em menos de 4 semanas. É uma mudança física, tátil e visível na qualidade da circulação, que passa a responder a estímulos neurológicos com a precisão de um homem de 20 anos, eliminando a ansiedade de desempenho que nasce justamente da incerteza biológica. Avançando para o 4º pilar dessa reconstrução, encontramos o abacate, que muitas vezes é evitado por ser calórico, mas que para o homem acima dos 50 anos é uma ferramenta de sobrevivência hormonal e circulatória. O abacate é rico em beta-citosterol, um fitosterol que tem uma função dupla e brilhante. Ele ajuda a regular o volume da próstata e, simultaneamente, otimiza o fluxo sanguíneo ao reduzir a absorção do colesterol ruim, que entope as artérias menores. Mas a verdadeira magia do abacate está na sua capacidade de aumentar a biodisponibilidade de todos os outros nutrientes. Se você come a melancia e a romã, mas não tem gorduras saudáveis no sistema, seu corpo não consegue absorver os antioxidantes lipossolúveis necessários para proteger o endotélio. Além disso, o abacate é um precursor direto da produção de testosterona livre. Sem testosterona, o óxido nítrico não é liberado com eficiência pelo cérebro. É um ciclo sistêmico. Quando você ingere o abacate, você está lubrificando o sistema, garantindo que o sinal nervoso viaje sem interferências e que o sangue flua com a densidade ideal. A combinação do potássio do abacate com a citrulina da melancia cria uma bomba vascular, natural, que empurra o sangue para as extremidades, com uma pressão que nenhuma pílula consegue replicar, sem causar efeitos colaterais, como dores de cabeça ou palpitações cardíacas, pois aqui a pressão é distribuída de forma harmoniosa e segura pelo organismo. O que quase ninguém te conta sobre a transição do uso de pílulas para o uso de protocolos naturais é que o corpo precisa de um período de desmame inflamatório.
Nos primeiros 15 dias de inclusão dessas 4 frutas, seu corpo começa a expulsar toxinas acumuladas nos tecidos moles da região pélvica. Você poderá notar que sua urina fica mais clara, que o inchaço nas pernas diminui e que a sua disposição matinal, aquele sinal clássico de saúde masculina que muitas vezes desaparece com a idade, começa a retornar. Isso acontece porque a romã está trabalhando na limpeza das placas de gordura, enquanto o mirtilo fortalece as vias. Não é apenas sobre o momento íntimo, é sobre a sua saúde cardiovascular total. As pílulas químicas são como um soco no coração, forçando uma dilatação que o corpo muitas vezes não está preparado para suportar, o que gera um desgaste acelerado do miocárdio. Já o protocolo das frutas é como uma reforma estrutural em uma casa antiga. Nós trocamos a fiação, limpamos os canos e reforçamos as paredes. O resultado é uma casa que funciona perfeitamente por conta própria, sem precisar de geradores externos. A ciência da circulação íntima é a ciência da liberdade. Um homem que não depende de uma farmácia para expressar sua masculinidade é um homem que recuperou sua dignidade e sua soberania biológica. Para que esses resultados sejam permanentes, a consistência é o seu maior trunfo. Não adianta comer essas frutas de forma esporádica. Elas devem ser tratadas como a sua nova medicação, só que sem a bula de efeitos colaterais. O consumo estratégico, a melancia em jejum para saturar o sistema de citrulina, o suco de romã puro no meio da tarde para proteção oxidativa e o abacate com mirtilos à noite para reparação hormonal e vascular durante o sono, cria um escudo protetor que retarda o envelhecimento celular. Você começará a perceber que a sensibilidade perdida está voltando, que a resposta ao toque é mais rápida e que a resistência física não é mais uma preocupação. Este é o fim da era das pílulas porque estamos finalmente atacando a causa e não apenas remediando o efeito. Você está dando ao seu corpo as ferramentas para que ele execute a função para a qual foi projetado. A natureza guardou nessas frutas as moléculas exatas que se encaixam nos receptores do seu sistema circulatório. Ao fazer essa troca, você sai de um estado de fragilidade e entra em um estado de vitalidade plena, onde a sua idade se torna apenas um número, e a sua saúde vascular se torna a sua maior vantagem competitiva e pessoal. A transição definitiva para uma vida sem dependência química exige que você compreenda o conceito de memória endotelial. O seu corpo não esquece como funcionar. Ele apenas está sufocado por camadas de resíduos metabólicos. Quando você introduz a 4ª fruta desse protocolo, o kiwi, você adiciona o componente final de pressão osmótica e fluidez sanguínea. O kiwi é uma das fontes mais concentradas de vitamina C e E naturais, mas o seu verdadeiro segredo para a circulação íntima é a capacidade de reduzir a agregação plaquetária. Em termos simples, o kiwi impede que o seu sangue fique grosso ou viscoso demais. Um sangue viscoso é como óleo de motor velho tentando passar por um canudo fino. O esforço é hercúleo e a eficiência é nula. Ao consumir 2 kiwis por dia, você reduz em até 18% a probabilidade de formação de microcoágulos que bloqueiam a irrigação pélvica. Isso garante que quando o óxido nítrico da melancia e da romã abrir as comportas, o sangue corra com a fluidez de um riacho cristalino preenchendo os corpos cavernosos de forma total e imediata, sem a resistência que causa a perda de vigor precoce. Para potencializar esse efeito, você deve entender a hora certa de parar de sabotar sua própria biologia. De nada adianta inundar o sistema com estas 4 frutas poderosas se você continuar consumindo óleos vegetais refinados e açúcares processados que funcionam como cola nas suas artérias. O protocolo da doutora Helena Maia não é apenas uma adição, é uma substituição consciente de paradigma. Quando você troca o lanche industrializado pelo abacate com mirtilos, você está desinflamando o nervo pudendo, que é o responsável pela transmissão dos impulsos elétricos que geram a resposta física. Muitas vezes, a falta de circulação íntima não é um problema mecânico, mas sim um problema de fiação elétrica. A bainha de mielina, que protege esses nervos, é composta de gorduras. Se você não consome as gorduras certas do abacate, seus nervos curto-circuitam e o sinal para a circulação nunca chega com força total. É por isso que este método é superior. Ele trata o encanamento, artérias, o fluido, sangue e o comando central, nervos. O impacto psicológico de recuperar essa autonomia é o que realmente transforma a vida de um homem após os 60 anos. A dependência de pílulas
cria um estado de vigilância constante e ansiedade, o que eleva os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. O cortisol é o inimigo mortal da circulação, pois ele causa a vasoconstrição, o fechamento súbito dos vasos sanguíneos. É um ciclo cruel. Você toma a pílula porque está ansioso, e a ansiedade anula o efeito da pílula. Ao confiar no poder regenerativo das frutas, você quebra esse ciclo. Você passa a confiar no seu corpo novamente. Você sabe que sua biologia está limpa, que suas artérias estão flexíveis e que seu sangue está fluido. Essa confiança reduz o cortisol e permite que o sistema parasimpático assuma o controle, que é o único estado em que a circulação íntima plena pode ocorrer. Você deixa de ser um escravo da farmácia para se tornar o mestre da sua própria fisiologia. Este é o momento de tomar a decisão que separará o seu futuro de vitalidade do seu passado de limitações. O fim da era das pílulas não é apenas uma mudança de dieta, é um manifesto de liberdade masculina. Comece amanhã mesmo. A melancia na primeira hora, a romã e o kiwi como aliados da tarde, e o abacate como o seu restaurador noturno. Observe como sua energia desperta, como sua pele melhora e como sua confiança ressurge de dentro para fora. O conhecimento que compartilhei aqui é a chave que abre a cela onde muitos homens se trancaram por falta de informação séria. Você agora possui o mapa e as ferramentas. A natureza fez a parte dela escondendo esses compostos ativos em alimentos deliciosos. Agora cabe a você fazer a sua parte e dar ao seu corpo a chance de provar que ele ainda é capaz de realizar milagres. A saúde é um investimento de longo prazo, mas os dividendos da vitalidade começam a ser pagos no momento em que você dá a primeira mordida na fruta certa. Chegamos agora ao ponto de inflexão, onde a ciência biológica encontra a sua aplicação definitiva para selar o fim da dependência química na sua vida. O que muitos especialistas ignoram é que a circulação masculina não é um evento isolado, mas o resultado final de um equilíbrio de pressões hidrodinâmicas. Para que as 4 frutas que mencionei, a melancia, a romã, o mirtilo e o abacate, atinjam o seu potencial máximo de regeneração, você precisa compreender o conceito de sinergia vascular sistêmica. Não se trata apenas de comer uma fruta e esperar um milagre. Trata-se de criar um ambiente interno onde o sangue não encontre resistência. Imagine que seu sistema circulatório é uma rodovia de alta velocidade. Se houver detritos ou estreitamentos, mesmo o melhor motor do mundo não conseguirá atingir sua performance. Ao longo das últimas semanas de consumo desses alimentos, o que acontece é uma verdadeira recauchutagem das suas artérias pélvicas. O magnésio e o potássio presentes no abacate e no kiwi trabalham como moduladores elétricos, garantindo que o batimento cardíaco empurre o sangue com a força exata para vencer a gravidade e irrigar as extremidades mais distantes do seu corpo com uma pressão que você não sentia há décadas. A verdadeira virada de chave ocorre quando você percebe que a sua circulação íntima é o termômetro da sua longevidade. Um homem que recupera o fluxo sanguíneo natural sem pílulas está, na verdade, protegendo o seu cérebro de demências e o seu coração de infartos, pois os vasos que irrigam a região pélvica são os mesmos modelos anatômicos que irrigam seus órgãos vitais. Ao escolher a via natural, você está ativando um mecanismo chamado angiogênese regenerativa. Isso significa que, sob o efeito das punicaláginas da romã e das antocianinas do mirtilo, seu corpo começa a reparar as microfissuras que antes eram preenchidas por placas de gordura e cálcio. É como se você estivesse rejuvenescendo a sua idade biológica por dentro. A pílula química é um esforço de emergência que desgasta o sistema. O protocolo das frutas é uma manutenção preventiva que fortalece a estrutura. Em pouco tempo, a rigidez arterial, que é comum após os 60 anos, começa a ceder espaço para uma flexibilidade vascular que permite que o sangue flua de forma volumosa e constante, sem quedas de pressão repentinas ou falhas de continuidade. Muitos pacientes me perguntam se é possível realmente confiar apenas na alimentação após anos de uso de fármacos. E a resposta reside na capacidade de adaptação do DNA humano. Nós fomos projetados para extrair esses nitratos e flavonoides da natureza. Quando você satura suas células com os nutrientes certos, você reativa genes que estavam adormecidos pela má nutrição e pelo sedentarismo. A sensação de vitalidade que retorna não é um efeito colateral artificial. É a sua natureza se expressando em plenitude. Você sentirá uma diferença clara na temperatura das mãos e dos pés, uma clareza mental superior e, principalmente, uma prontidão física que não exige planejamento ou horários marcados.
A liberdade de ser homem em qualquer momento, sem depender de uma caixa de remédios no criado mudo, é o maior troféu que a saúde natural pode lhe oferecer. Você deixa de ser um paciente crônico para se tornar um exemplo de vigor e longevidade para todos ao seu redor. Portanto, encare este conhecimento não como uma alternativa, mas como a única solução sustentável para o resto da sua vida. O fim da era das pílulas é, na verdade, o início da era da soberania masculina. Você agora detém o segredo das 4 frutas que reativam a sua circulação íntima e o método científico para aplicá-las. Não permita que o conforto temporário de um químico roube a saúde duradoura das suas artérias. O seu corpo é uma máquina biológica perfeita que só precisa do combustível correto para operar em alta performance. Honre a sua biologia, respeite o seu sistema circulatório e retome o comando da sua vida. A jornada para uma circulação impecável e uma vitalidade inabalável começa na próxima refeição, no próximo gole de suco de romã e na próxima escolha consciente que você fizer. O poder de transformação está, literalmente, nas suas mãos e no seu prato. Eu sou a doutora Helena Maia, e meu compromisso é garantir que você nunca mais seja refém de uma farmácia para viver a sua masculinidade em sua forma mais potente e saudável.